O jovem, como foi a entrevista? Acho que vou passar. E hoje eu levo a senhora. Num beco açoitado por uma chuva gélida, um rapaz puxava um carrinho de catador. Ele havia acabado de arruinar o que talvez fosse a última chance de sua vida para ajudar uma senhora idosa que recolhia papelão. Mas, preocupado que ela se sentisse culpada, ele mentiu. Observando a cena de longe, o presidente Arthur Vasconcelos sentiu o coração parar. A senhora que empurrava o carrinho atrás do jovem era a mesma mulher que ele procurava, desesperadamente, havia 40 anos. O rosto de Arthur empalideceu enquanto ele se aproximava deles. E então, ele caiu de joelhos e desabou em lágrimas. O que exatamente havia acontecido para levar àquela cena? Era um dia que entraria para a história de São Paulo, marcado por uma frente fria de intensidade recorde. Desde a madrugada, o céu desabava numa chuva gelada e incessante, um fenômeno raro que a cidade não via há décadas. Os noticiários alertavam para a pior tempestade em 50 anos, implorando aos cidadãos que evitassem sair de casa. Mas em uma kitnet úmida e escura em Capão Redondo, na Zona Sul, alguém se mexia, despertando para o dia. Era João Lucas, um jovem de 29 anos. Nossa, que frio! Ele gemeu, encolhendo-se sob o cobertor fino. O chuveiro elétrico havia queimado há um mês, mas com o aluguel atrasado, não havia como pensar em consertá-lo. O ar gelado parecia penetrar seus ossos. Com a mão trêmula, ele pegou o celular. A tela marcava 5:30 da manhã. É hoje, pensou. A entrevista final no Grupo Vanguarda. Para ele, era a última chance, a aposta de uma vida inteira. João Lucas saltou da cama. O cenário do lado de fora da pequena janela o deixou sem palavras por um instante. A viela estava coberta por uma fina camada de gelo e poças d'água, e a chuva continuava a cair com fúria. A água que corria pela rua parecia ter engolido o asfalto. Ele foi até o pequeno banheiro e abriu a torneira. Apenas um jato de água cortante e gelada jorrou. A água quente, assim como o chuveiro, havia se tornado um luxo distante. Ele cerrou os dentes e lavou o rosto com a água que parecia queimar de tão fria. O choque o despertou completamente. Ele se olhou no espelho manchado. Um rosto magro e abatido, bochechas fundas, olheiras escuras. Mas seus olhos, estes ainda brilhavam. Havia neles uma teimosia, uma vontade de ferro que se recusava a ceder. João Lucas voltou para o quarto e abriu o guarda-roupa. Em um canto do móvel quase vazio, pendurado e protegido por uma capa de plástico, estava seu único terno. Sua única armadura, sua última esperança. Sua mãe, com muito sacrifício, havia comprado para sua formatura na faculdade, 3 anos antes. Pai e mãe. Hoje tem que dar certo, ele sussurrou para si mesmo, removendo o plástico com cuidado. Seu pai falecera quando ele era criança. Sua mãe também se foi no ano anterior, após uma longa e dolorosa batalha contra um câncer, travada nos corredores do sistema público de saúde. As despesas médicas e do funeral deixaram apenas dívidas. Para pagá-las, João Lucas fazia todo tipo de bico que aparecia, enquanto se preparava incansavelmente para processos seletivos. Suas mãos tremiam levemente enquanto vestia o terno e ajustava a gravata. Era fome. No dia anterior, seu sustento fora um pacote de macarrão instantâneo. Mas hoje era diferente. Se ele passasse no Grupo Vanguarda, tudo mudaria. Ele prometeu a si mesmo. Ele abriu a gaveta da escrivaninha e pegou seu currículo e carta de apresentação. Já os havia lido centenas de vezes, mas seus olhos percorreram o papel mais uma vez. Média 9.3 na USP, certificado de proficiência em inglês de Cambridge, prêmios em competições acadêmicas. Em termos de competência, ele sabia que não devia nada a ninguém. O que lhe faltava era o sobrenome, os contatos, o famoso QI. É na raça. Eu consigo, ele se encorajou. Colocou os documentos na pasta e foi em direção à porta. Calçando os sapatos velhos e gastos, verificou a hora novamente. Normalmente levaria 30 minutos de ônibus. Hoje, a situação era outra.
Ao abrir a porta, um vento cortante açoitou seu rosto. Ele ajeitou o cachecol firmemente e deu o primeiro passo para fora. A pequena escada que levava de sua kitna no porão para a rua estava escorregadia, cada degrau era um risco. Ao chegar à viela, João Lucas se deparou com uma cena desoladora. O ponto de ônibus estava lotado de pessoas que batiam os pés para espantar o frio, mas nenhum ônibus aparecia. Uma senhora ao lado comentou com outra, disseram que os ônibus pararam de rodar. As ruas principais estão todas alagadas. O rosto de João Lucas ficou pálido. Não havia táxis à vista, e os preços dos aplicativos de transporte estavam absurdamente altos. A estação de metrô mais próxima ficava a 30 minutos de caminhada em um dia normal. Com as ruas naquele estado, era impossível prever quanto tempo levaria. Ele pegou o celular, 6h10 da manhã. A entrevista era às 9h. Em um dia comum, tempo de sobra. Mas não hoje. Ele hesitou por um momento. Desistir e voltar? Ligar para a empresa e explicar a situação? Não. Não posso desistir por causa disso, ele murmurou, balançando a cabeça. Em 3 anos, ele havia se candidatado a dezenas de empresas, mas o Grupo Vanguarda era a primeira a chamá-lo para a fase final. Era uma das 10 maiores corporações do país. Uma oportunidade como essa talvez nunca mais aparecesse. João Lucas tomou sua decisão. Iria a pé, ou correndo se preciso fosse. Ele ajeitou a pasta debaixo do braço e começou a correr. A calçada escorregadia tornava cada passo perigoso, mas ele não parou. As poucas pessoas na rua o olhavam com estranheza. Um jovem de terno correndo desesperadamente naquela tempestade devia parecer uma visão bizarra. Mas João Lucas não tinha tempo para se importar. Seu único objetivo era chegar àquele prédio. Depois de correr por uns 10 minutos, seu corpo já estava encharcado de suor por baixo do terno molhado. Mas o caminho ainda era longo. Ele parou por um instante para recuperar o fôlego e olhou para o céu cinzento. A chuva não dava sinal de trégua. Por favor, só hoje, ele rezou e voltou a correr. Ele acreditava que seus pais, de algum lugar, estavam olhando por ele, que o ajudariam. Após mais de 1 hora correndo e desviando de enchentes, João Lucas finalmente avistou o imponente edifício do Grupo Vanguarda. Ofegante, ele parou por um momento. O celular marcava 8h20. Ainda tinha 40 minutos. Graças a Deus. Consegui chegar, pensou. Seu corpo estava completamente molhado e dolorido, mas um suspiro de alívio escapou de seus lábios. No entanto, para chegar à sede do Grupo Vanguarda, ele precisava subir uma ladeira íngreme que se erguia à sua frente. Era uma subida que já o deixava sem fôlego em dias normais. Hoje, com o asfalto escorregadio, era um desafio ainda maior. João Lucas respirou fundo e retomou a caminhada. Foi então que algo estranho chamou sua atenção no meio da ladeira. Alguém com um carrinho de catador muito maior que seu próprio corpo lutava para subir. Ao se aproximar, viu que era uma senhora de talvez 70 anos. Com um casaco de inverno velho e um gorro de lã enfiado na cabeça, ela usava toda a sua força para empurrar o carrinho. Estava abarrotado de papelão, encharcado pela chuva, um peso colossal. Ai meu Deus, o gemido baixo da senhora chegou até ele. Seus tênis velhos não ofereciam aderência alguma na pista molhada, e a cada passo ela escorregava. As rodas do carrinho também patinavam, sem conseguir tração. João Lucas hesitou. O tempo era curto e ele também estava exausto. Mas ele não podia simplesmente ignorar a luta daquela senhora e seguir seu caminho. Ele estava prestes a se aproximar quando a situação mudou drasticamente. Ai! Com um grito da senhora, tudo aconteceu muito rápido. A sola gasta de seu tênis deslizou completamente, e perdendo o equilíbrio, ela caiu de lado. Ao mesmo tempo, o carrinho, livre de suas mãos, começou a deslizar para trás, vencido pela gravidade. A mente de João Lucas ficou em branco. Se aquele carrinho pesado descesse a ladeira descontrolado, causaria um acidente grave. Lá embaixo havia uma faixa de pedestres com pessoas passando.
Sem pensar, seu corpo agiu por instinto. Não, ele correu com toda a força que lhe restava e se jogou na frente do carrinho deslizante. Como um goleiro defendendo um pênalti, ele usou o próprio corpo para bloquear o veículo. Tum! O impacto surdo jogou no chão molhado. O peso do carrinho foi transferido para ele, uma dor aguda atingiu suas costas e ombros. Mesmo assim, João Lucas cerrou os dentes e se agarrou ao carrinho. Tentou fincar os pés no chão para pará-lo, mas era quase impossível. Acabou sendo arrastado por mais alguns metros. No processo, a calça de seu terno rasgou, e o paletó ficou imundo de água e sujeira da rua. Mas, felizmente, o carrinho parou. A tragédia foi evitada. Ofegante, ele se levantou lentamente. O corpo todo doía, especialmente o joelho e o cotovelo direitos que ardiam terrivelmente. Foi só então que ele olhou para si mesmo e o desespero o atingiu. Seu único terno estava arruinado. O joelho da calça tinha um rasgo enorme e o paletó molhado e manchado estava em um estado deplorável para qualquer entrevista. Um de seus sapatos havia saído do pé, e sua pasta voara para longe. Meu Deus, meu jovem! A senhora que havia caído se aproximou atrapalhada. Felizmente, ela não parecia ter se machucado seriamente, mas seus olhos estavam cheios de culpa ao olhar para João Lucas. Olha o que eu fiz! Meu filho, eu estraguei tudo. Com as mãos trêmulas, ela tentou limpar a sujeira da roupa dele, mas já era tarde. João Lucas forçou um sorriso. Não foi nada, senhora. Estou bem. O importante é que a senhora não se machucou. Bem? Como bem? Olha o estado da sua roupa. Lágrimas brotaram nos olhos da senhora. Seu rosto enrugado expressava um misto de remorso e gratidão. João Lucas olhou para a calça rasgada e suspirou por dentro, mas não demonstrou na frente dela. É sério, não se preocupe. Roupa a gente compra outra. Era mentira. Ele não tinha dinheiro para um terno novo. Mas não queria fazê-la se sentir pior. A senhora o analisou de cima a baixo. Meu filho, com essa roupa. Por acaso você está indo para alguma entrevista? João Lucas deu um sorriso amargo. Sim. Aqui perto, no Grupo Vanguarda. Grupo Vanguarda? Meu Deus, aquela empresa enorme. O rosto da senhora se fechou ainda mais. A ideia de que, por sua causa, o jovem havia perdido uma entrevista que poderia mudar sua vida, a fez sentir o peito apertar. Me desculpe, de verdade. Como eu posso te recompensar? Não precisa, senhora. Foi uma escolha minha. E para ser sincero, minhas chances de passar eram pequenas de qualquer forma, ele disse com calma, mas por dentro, seu coração estava em chamas. A chance que ele esperou por 3 anos, desperdiçada de forma tão vazia. Mas o leite já estava derramado. A senhora pareceu ponderar algo por um longo momento. De repente, enfiou a mão no bolso fundo de seu casaco e começou a tirar algo. Era um pequeno objeto envolto em várias camadas de um tecido velho. Espere um pouco. Aqui, ela desembrulhou o tecido com cuidado. De dentro surgiu uma caneta tinteiro antiga. As marcas do tempo eram visíveis, mas ainda possuía um brilho sutil, um ar de sofisticação. Tome. Fique com isso. A senhora estendeu a caneta para João Lucas. Ele ficou perplexo. Não, senhora, de forma alguma. Não posso aceitar. Aceite, por favor. É como um amuleto da sorte que eu guardo a vida toda. Vai te trazer sorte. Você salvou minha vida então. Acho que está na hora desta caneta ir para você. Os olhos da senhora tremiam. Era evidente que ela não tinha nada para lhe dar, e seu coração estava partido por sentir que havia arruinado a vida do jovem. Mas, diante da sinceridade em seu olhar, João Lucas não conseguiu recusar. Com as mãos trêmulas, ele aceitou a caneta. Obrigado, senhora. Vou guardar com muito carinho. É bom mesmo. E não desista da entrevista. Vá assim mesmo. Pelo menos eles vão ver quem você é de verdade. As palavras dela o encorajaram.
A ideia de desistir que já se formava em sua mente deu lugar a uma nova centelha de coragem. Sim, senhora. Vou tentar. Ele guardou a caneta com cuidado no bolso interno do paletó. Pegou sua pasta do chão e começou a subir a ladeira novamente. Atrás dele, a senhora gritou: "Você vai passar, meu jovem." "Eu garanto." João Lucas se virou e acenou para ela. O vento frio entrava pelo rasgo na calça e o sangue começava a manchar o tecido no joelho, mas, estranhamente, seu coração estava aquecido. Enquanto ele subia a ladeira mancando, a senhora o observou por um longo tempo. E sussurrou para si mesma: "Sim, uma boa ação sempre é recompensada. Você vai ter sucesso, meu filho. Você vai." João Lucas finalmente chegou em frente à sede do Grupo Vanguarda. O gigantesco edifício de vidro se erguia imponente. Os seguranças na entrada o olharam e cochicharam entre si. Quem é esse cara? Um morador de rua? Ou sofreu um acidente? João Lucas tentou ignorar os olhares e entrou no prédio. As pessoas no lobby também o encararam. O terno rasgado, o rosto sujo, o mancar. Ninguém acreditaria que ele estava ali para uma entrevista de emprego. Mas João Lucas caminhou com dignidade em direção aos elevadores. O calor da caneta no bolso do paletó parecia confortá-lo. Será que o amuleto da sorte daquela senhora poderia realmente operar um milagre? Com o coração cheio de uma esperança frágil, ele apertou o botão do elevador. Quando as portas se abriram, João Lucas respirou fundo e seguiu para a sala de espera da entrevista. A cada passo pelo corredor, o ar frio que entrava pelo rasgo na calça fazia seu ferimento arder, mas a essa altura, não havia mais volta. Ao abrir a porta da sala de espera, sentiu dezenas de olhares se cravarem nele instantaneamente. No ambiente repleto de candidatos internos impecáveis, sua aparência era chocantemente dissonante. Nossa, o que é isso? Não me diga que ele veio para a entrevista. Cochichos se espalharam pela sala. Uma candidata tapou o nariz ostensivamente franzindo a testa, enquanto o homem ao seu lado mídia de cima a baixo com um sorriso de escárnio mal disfarçado. Que absurdo, vir para uma entrevista no Grupo Vanguarda nesse estado. Ele é louco? Ou está tentando chamar atenção? João Lucas, em silêncio, encontrou um lugar vago no canto. Queria tirar o paletó sujo, mas a camisa por baixo também estava encharcada de suor e chuva, então não podia. Com licença, alguém se aproximou de repente. Era um candidato, de terno elegante. Você sofreu algum acidente? Talvez seja melhor ir a um hospital primeiro. Por fora parecia preocupação, mas sua voz carregava um tom de desprezo. A mensagem implícita era clara: como ousa vir a uma entrevista nesse estado? Você não se enxerga? Agradeço a preocupação, mas estou bem, respondeu João Lucas, sucinto. O homem balançou a cabeça em desaprovação e voltou ao seu lugar. João Lucas baixou a cabeça e cerrou os punhos. Sentia-se humilhado e envergonhado, mas já que tinha chegado até ali, não podia desistir. Tocou a caneta no bolso e lembrou-se das palavras da senhora: não desista. Vá assim mesmo. Pelo menos eles vão ver quem você é de verdade. Naquele momento a porta se abriu e uma funcionária entrou. João Lucas? Por favor, prepare-se para a entrevista. Quando ele se levantou, um novo murmúrio percorreu a sala. A própria funcionária pareceu chocada com sua aparência por um segundo, mas rapidamente recompôs sua expressão profissional. Por aqui, por favor. Com todos os olhares em suas costas, João Lucas saiu da sala. No corredor, a funcionária perguntou cautelosa: o senhor está bem? Quer um momento para se recompor? Não, obrigado. Estou bem. Posso entrar assim. A funcionária pareceu surpresa, mas não insistiu. Ao chegarem à porta da sala de entrevistas, João Lucas respirou fundo uma última vez. E bateu na porta. Entre. Ao abrir a porta, deparou-se com 5 entrevistadores sentados à sua frente. Viu suas expressões se endurecerem instantaneamente. A mulher de meia-idade no centro, que parecia ser a diretora de RH, franziu a testa abertamente.
O que é isso? Ela começou, mas não completou a frase. Um entrevistador mais jovem ao seu lado fez menção de tapar o nariz e virou o rosto. Mas João Lucas, recebendo todos aqueles olhares, cumprimentou com firmeza. Bom dia. Meu nome é João Lucas, candidato à vaga de analista de gestão. Foi então que ele sentiu que alguém no extremo da mesa o observava com atenção. Era um senhor de aparência distinta, com cabelos grisalhos. Diferente dos outros, seu olhar não continha desprezo ou choque, mas uma curiosidade peculiar. Era Arthur Vasconcelos, o presidente do conselho. Era famoso por participar pessoalmente das entrevistas finais. No entanto, ele geralmente apenas observava em silêncio, raramente intervindo. Todos esperavam que hoje não fosse diferente. Senhor João Lucas, a diretora de RH perguntou com uma voz gélida. O que significa essa sua aparência? Pode nos explicar? Os outros entrevistadores o encaravam com expressões de incredulidade. Um deles já havia fechado sua pasta de documentos, como se já tivesse decidido pela sua eliminação. João Lucas permaneceu em silêncio por um momento. Poderia inventar uma desculpa, tentar despertar compaixão. Mas ele escolheu outro caminho. Peço desculpas. Tive um imprevisto a caminho daqui. Cometi um erro de julgamento e, como resultado, cheguei a esta entrevista neste estado. Imprevisto? Que tipo de imprevisto? Perguntou o entrevistador mais jovem com um tom de deboche. João Lucas respondeu com calma, para impedir que o carrinho de uma senhora catadora de recicláveis que escorregou na chuva, descesse uma ladeira descontrolado. Acabei ficando assim. Ah, que história inacreditável! A diretora de RH soltou uma risada sarcástica. E então? Espera que a gente entenda por que você ajudou uma senhora? Ajudar os outros é nobre, mas chegar a uma entrevista importante neste estado, você acha que isso demonstra responsabilidade? A crítica era afiada. Os outros entrevistadores concordaram com a cabeça. Mas João Lucas não se abalou. A senhora tem razão. Eu não gerenciei meu tempo corretamente e julguei mal minhas prioridades. Não há desculpas. E mesmo assim, por que não desistiu da entrevista? Perguntou outro membro da banca. João Lucas respondeu prontamente, porque desistir não é uma opção para mim. Mesmo com esta aparência, eu não queria perder a oportunidade de mostrar minhas habilidades e minha paixão. Habilidades. A diretora de RH folheou seus documentos. Média 9.3, proficiência em inglês. Seu currículo é excelente. Mas alguém que não consegue cumprir com o básico realmente tem qualificação para trabalhar em nossa empresa? De repente, o presidente Arthur Vasconcelos, que ouvia em silêncio no canto, falou. Senhor João Lucas. Sua voz grave e profunda fez todos os olhares se voltarem para ele. Os entrevistadores ficaram surpresos. Era extremamente raro o presidente fazer uma pergunta diretamente. O que o senhor sentiu com a situação da tempestade esta manhã? Conte-nos. A pergunta era inesperada, mas João Lucas, após um momento de reflexão, respondeu. Ao ver o transporte público paralisado e as funções da cidade interrompidas, percebi o quão frágil é o sistema que consideramos garantido. Também aprendi que em situações de crise, o julgamento no local é mais importante do que qualquer manual. Os olhos do presidente brilharam sutilmente. E foi por isso que ajudou a senhora? Não. Aquilo foi apenas instinto. Vi uma situação de perigo e não pude simplesmente ignorar. Instinto. O presidente o encarou fixamente. A ferida visível através da calça rasgada, o paletó manchado, e apesar de tudo, um olhar firme que não se curvava. O presidente observou cada detalhe. Se uma situação como a de hoje ocorresse na empresa, como o senhor agiria? Poderia me dar um exemplo mais específico? Digamos que você está prestes a fazer uma apresentação crucial e um colega seu corre perigo. João Lucas respondeu sem hesitar. Primeiro, eu ajudaria meu colega. Depois, buscaria uma forma de remediar a situação da apresentação. Se a empresa sofresse uma grande perda por causa disso, eu assumiria a responsabilidade.
Mas acredito que as pessoas vêm em primeiro lugar. O verdadeiro ativo de uma empresa são as pessoas. A diretora de RH interveio. Uma resposta idealista. Mas a realidade é diferente. Negócios se fazem com a razão, não com a emoção. Quando João Lucas ia responder, o presidente perguntou novamente: por que aquela senhora estava puxando um carrinho naquela tempestade? A pergunta o pegou de surpresa, mas ele logo respondeu: pelo sustento, provavelmente. Para quem vive da coleta de recicláveis, não há mau tempo que os impeça de trabalhar. E o que a nossa empresa poderia fazer por pessoas como ela? Desta vez a pergunta era realmente inesperada. Os outros entrevistadores se entreolharam confusos. João Lucas pensou por um instante e disse: poderíamos melhorar o sistema de reciclagem, ou criar programas de geração de emprego para idosos. Como parte da responsabilidade social da empresa. O presidente acenou discretamente com a cabeça. E voltou a mergulhar em silêncio. Os outros entrevistadores continuaram com perguntas sobre conhecimento técnico e experiências, às quais João Lucas respondeu de forma clara e lógica. Embora sua aparência fosse um desastre, cada uma de suas respostas revelava uma sólida preparação. O presidente o observava sem dizer nada. Em seu olhar passava um sentimento indefinível, quase uma nostalgia. Como se estivesse se lembrando de alguém de muito tempo atrás. Obrigado. Pode se retirar, disse a diretora de RH com sua voz fria. João Lucas se levantou. Curvou a cabeça profundamente para os entrevistadores. Obrigado. Agradeço pela oportunidade. Ninguém percebeu, mas havia um pequeno rasgo no bolso interno de seu paletó. No momento em que João Lucas se curvou para agradecer, a caneta tinteiro que a senhora lhe dera deslizou silenciosamente pelo buraco. A caneta caiu no tapete grosso sem fazer barulho algum. Sem saber de nada, João Lucas abriu a porta e saiu da sala de entrevistas. A porta se fechou, e um breve silêncio tomou conta da sala. Os entrevistadores trocaram olhares e balançaram a cabeça. Que entrevista bizarra, disse a diretora de RH suspirando. Não importa o quão bom seja o currículo, isso é inaceitável. Falta o básico. Concordo. Pensando na imagem da empresa, uma pessoa assim, o entrevistador mais jovem concordou. Os outros começaram a listar suas avaliações negativas. Sinceramente, pareceu até um teatrinho para gerar pena. Pois é. Essa história de ajudar a velhinha é difícil de acreditar. Arthur Vasconcelos permanecia em silêncio. Mal ouvia a conversa dos entrevistadores, imerso em seus próprios pensamentos. Então, lentamente, ele se levantou. Presidente, já está de saída? Perguntou a diretora de RH surpresa. Normalmente, o presidente ficava até o final de todas as entrevistas. Vou sair por um momento. Ele respondeu brevemente e caminhou em direção à porta. Mas após alguns passos parou de repente. Seu olhar se fixou em um ponto no chão. Algo brilhava sutilmente no tapete. O presidente se aproximou lentamente. Ao olhar de perto, viu que era uma caneta tinteiro antiga. Alguém a tinha derrubado. Será que foi o candidato que acabou de sair? O presidente pegou a caneta. Naquele instante, sua expressão se petrificou. A caneta era claramente antiga, mas não foi apenas a idade que o chocou. Ao examinar a tampa, ele notou iniciais gravadas, quase apagadas. O tempo as desgastara, mas ainda era possível ler A. V. A mão do presidente começou a tremer. Arthur Vasconcelos. Eram as iniciais de seu próprio nome. Mas o mais chocante era a caneta em si. Como é possível? Com a mão trêmula, ele girou a caneta, examinando-a. O padrão único gravado no corpo, o design especial da tampa. Não havia dúvidas. Era a caneta tinteiro que ele mesmo havia desenhado e mandado fazer sob encomenda 40 anos atrás. Presidente, o senhor está bem? A diretora de RH notou sua estranheza e se aproximou. O rosto do presidente estava pálido. Não. Espere um pouco.
O presidente segurou a caneta com força e cambaleou. As memórias de 40 anos atrás o atingiram como uma onda. Naquela época, com 20 e poucos anos, Arthur Vasconcelos era um jovem empresário ambicioso. Logo após se formar na faculdade, ele e um amigo abriram uma pequena empresa de comércio exterior. Tudo parecia ir bem, e o sucesso era uma certeza. Foi quando ele mandou fazer esta caneta. Eu vou ter sucesso e assinar grandes contratos com esta caneta, ele havia declarado, investindo uma pequena fortuna em sua fabricação. Era a única no mundo sua caneta pessoal. As memórias de 40 anos atrás surgiam vívidas, como se tivessem acontecido ontem. Mas não era hora de se perder no passado. Senhora diretora, ele chamou a diretora de RH em voz alta. Surpresa, ela se aproximou. Sim, presidente? Encontre o candidato que derrubou esta caneta. Agora. Sua voz era urgente. A diretora, confusa, perguntou, mas por que, se me permite? Não há tempo para explicações. Vá. Diante da ordem firme do presidente, a diretora não questionou mais e saiu apressada da sala. Os outros entrevistadores se olharam, perplexos. O presidente voltou a examinar a caneta. Girou o corpo lentamente, verificando cada detalhe. A gravação especial na ponta, o padrão sutil no corpo. Tudo era exatamente como ele havia desenhado. Mas como? Como ela foi parar com aquele jovem? Sua mente estava um caos. A caneta que ele deixará em uma lanchonete 40 anos atrás. Que caminho ela teria percorrido para aparecer naquela sala de entrevistas hoje? E como aquele jovem a conseguiu? Nesse momento, seu assistente pessoal entrou correndo na sala. Presidente, verifiquei as câmeras de segurança. Foi mesmo o candidato João Lucas quem derrubou a caneta. O assistente mostrou a tela do tablet. A imagem era clara. No momento em que João Lucas se levantava após se despedir, algo caía do bolso de seu paletó. João Lucas. Sim. Traga-me o currículo dele. Sim, aqui está. O assistente entregou o documento. O presidente o leu apressadamente. 29 anos, morador de Capão Redondo, pais falecidos, dívidas de empréstimo estudantil e outras contas. Um jovem em dificuldades, ele pensou. Então, ergueu a cabeça subitamente. Prepare o carro. Tenho que ir a este endereço. Agora mesmo. O presidente. Irá pessoalmente? O assistente ficou chocado. Era inimaginável que o presidente do Grupo Vanguarda fosse atrás de um candidato. Sim. E verifique se o jovem já chegou em casa. Entendido. Mas, presidente, o senhor está bem? Sua expressão. Estou bem. Apenas se apresse. O presidente olhou para a caneta novamente. Como ela foi parar com ele? Várias possibilidades passaram por sua cabeça. Será? Será que ela está viva? O rosto da dona da lanchonete de 40 anos atrás surgiu em sua mente. Se ela estiver viva, quer dizer que guardou esta caneta por 40 anos. Presidente, verifiquei com a segurança do prédio. O senhor João Lucas saiu há cerca de 15 minutos. 15 minutos. Com esta chuva, ele não deve ter ido longe. Vamos. O presidente saiu apressado da sala. Enquanto o elevador descia para o estacionamento subterrâneo, sua mente estava completamente imersa nas memórias do passado. 40 anos atrás, quando seu primeiro negócio faliu e ele perdeu tudo. Perseguido por agiotas, passando fome por dias. Naquele momento, em cima de um viaduto frio, pensando em morrer. Presidente, o carro está pronto. A voz do assistente o trouxe de volta à realidade. Entrando no sedã preto, o presidente apertou a caneta contra o peito. Para a casa daquele jovem. Sim, presidente. Mas com este tempo, o trânsito para aquela região deve estar terrível. Não importa. Mesmo que devagar, vá com segurança. Quando o carro partiu, o presidente olhou pela janela. A chuva gelada ainda caía torrencialmente, e as ruas estavam cobertas de água.
Assim como naquele dia 40 anos atrás. Naquele dia também era um inverno frio como este. Presidente, se me permite, o senhor tem alguma relação com esse jovem? Perguntou o assistente cauteloso. O presidente balançou a cabeça. Não, nunca o vi antes. Mas, ele parou. Como explicar? A história de 40 anos atrás, o significado daquela caneta. Esta caneta é muito especial para mim. Preciso saber como aquele jovem a conseguiu. O assistente não perguntou mais nada. A expressão do presidente era séria demais. Olhando para o tablet, ele disse: Presidente, verifiquei informações adicionais sobre o senhor João Lucas. A mãe dele faleceu no ano passado de câncer de pulmão, e ele tem uma dívida considerável devido às despesas médicas. Entendo. E atualmente mora em uma kitnet e vive de bicos. O presidente fechou os olhos. Aquele jovem também estava passando por um período difícil, como ele no passado. E mesmo assim, ele arruinou sua entrevista para ajudar uma senhora. Que rapaz notável! Ele olhou pela janela novamente. Preciso encontrá-lo logo. Preciso descobrir o segredo desta caneta. O presidente rezou com fervor. Por favor, que ela esteja viva. E que desta vez eu consiga encontrá-la. Enquanto isso, os passos de João Lucas ao sair do prédio eram pesados. Não, pesados não era suficiente para descrever. Era como se correntes de ferro estivessem presas a seus tornozelos, cada passo uma luta. Ao sair para a rua, a chuva não dava sinais de parar. O céu era de um cinza uniforme e o vento frio cortava seu rosto. Ele olhou para sua calça rasgada. A área do joelho estava completamente aberta, expondo o ferimento. O paletó, manchado de lama e água, mal podia ser chamado de terno. Um longo suspiro escapou de seus lábios. Ele ergueu a cabeça para o céu. Os pingos de chuva caíam incessantemente. Como sua própria vida parecia uma queda sem fim. 3 anos. A última chance que ele havia conseguido arruinada. Por mais que pensasse, a aprovação parecia impossível. O olhar frio dos entrevistadores ainda estava vivo em sua memória. Especialmente a expressão de desprezo da diretora de RH, que parecia uma faca em seu peito. João Lucas caminhava a passos lentos. Andar na rua inundada era mais difícil do que o normal, mas seu coração estava ainda mais pesado. O que faria ao chegar em casa? Navegar novamente por sites de emprego, enviar currículos, ser rejeitado mais uma vez? Mãe, me desculpe, ele disse em pensamento, lembrando-se dela. Depois de um bom tempo caminhando, ele entrou na viela de seu bairro. Era um cenário familiar, mas hoje tudo parecia estranho. A água acumulada nas laterais da rua chegava aos tornozelos, e quase não havia pessoas. Foi então que ele ouviu. Ai! Ai! Um gemido conhecido. Ele ergueu a cabeça. Ao longe, na viela, alguém puxava um carrinho de catador. Ao se aproximar, seus olhos se arregalaram. A senhora. Sim, era a mesma senhora que ele encontrara na ladeira naquela manhã. Ainda com o casaco velho e o gorro, ela puxava o carrinho cheio de papelão. A chuva havia deixado uma camada de umidade sobre a carga, e os ombros da senhora também estavam encharcados. Ao vê-lo, um sorriso caloroso surgiu no rosto dela. Ora, meu jovem! Nos encontramos de novo. A voz dela estava cheia de alegria. Mas por trás do sorriso, havia preocupação. Ela o examinou de cima a baixo. A calça ainda rasgada, o paletó sujo. Ele estava do mesmo jeito que pela manhã. E a entrevista? Como foi? Você passou? Ela perguntou cautelosa, segurando o braço dele com a mão trêmula e um olhar esperançoso. No momento em que encontrou aquele olhar, o coração de João Lucas afundou. A senhora acreditava que a entrevista dele tinha sido arruinada por sua causa. Ela já se sentirá tão culpada pela manhã. Se ele dissesse a verdade agora, o quanto ela se culparia? Talvez carregasse essa culpa pelo resto da vida. Ele tomou uma decisão. Senhora,
João Lucas forçou o sorriso mais radiante que conseguiu. Forçou os cantos dos lábios para cima e fez seus olhos se curvarem em meia-lua. Como se algo maravilhoso tivesse acontecido. O amuleto que a senhora me deu funcionou. A entrevista foi um sucesso. A voz dele soou deliberadamente animada. Ele viu o rosto dela se iluminar. Sério? De verdade? Sim. Os entrevistadores ouviram tudo o que eu disse com muita atenção. Fizeram muitas perguntas. Era tudo mentira. Mas João Lucas continuou, sorrindo. Acho que vou passar. Não, tenho certeza de que vou passar. A senhora apertou a mão dele com força. O calor de sua palma áspera se transferiu para ele. Eu sabia. Eu sabia. Uma boa ação sempre volta como bênção. Lágrimas de alegria brotaram nos olhos dela. Um sorriso se espalhou por todo o seu rosto enrugado. Vendo aquilo, João Lucas prometeu a si mesmo: esta mentira, eu tenho que transformá-la em verdade. A senhora deu um tapinha nas costas dele. Vá logo para casa descansar. Troque de roupa. Você teve um dia difícil. A senhora também deveria ir para casa. Está muito frio. João Lucas parou de falar. Seus olhos foram para o carrinho atrás dela. O papelão empilhado com a chuva caindo sobre ele. Até onde ela pretendia ir sozinha com aquele carrinho pesado? Ele olhou para as mãos dela. Ela usava luvas de lã velhas com buracos por onde os dedos escapavam. Os dedos estavam arroxeados de frio. Senhora, para onde a senhora vai? Ah, o ferro velho fica a uns 10 minutos daqui. Eu a levo até lá, ele disse sem hesitar. A senhora pareceu surpresa. Não, de jeito nenhum. Você deve estar exausto. Estou bem. Com essa chuva, vai ser muito difícil para a senhora ir sozinha. João Lucas já havia segurado a alça do carrinho. Com as mãos nuas. O metal gelado queimava sua pele, mas ele não se importou. Meu jovem, coloque umas luvas pelo menos. Não precisa. É rapidinho. João Lucas começou a puxar o carrinho. Era mais pesado do que ele pensava. O papelão molhado parecia ter dobrado de peso. Mas, lembrando-se de quando o carrinho deslizava pela ladeira, isso não era nada. Para que lado, senhora? Siga até o final da viela e vire à direita. A senhora empurrava por trás. Juntos, eles caminhavam pela rua encharcada. Suas pegadas ficavam marcadas na lama, e as rodas do carrinho deixavam um rastro nítido. Meu jovem, me desculpe por isso. Logo depois da sua entrevista. Não se preocupe, senhora. Estou ótimo. Na verdade, a senhora me deu forças. Era metade mentira, metade verdade. O corpo estava exausto, mas caminhar com ela naquele momento trazia um estranho conforto. Era melhor do que voltar para casa sozinho, mergulhado em autopiedade. Um vento frio soprou, mas João Lucas não soltou a alça do carrinho. Suas mãos nuas já estavam dormentes de frio, mas estava tudo bem. A senhora, empurrando o carrinho por trás, murmurou: meu Deus, que jovem é esse? Seus pais o criaram muito bem. Ao ouvir isso, os olhos de João Lucas se encheram de lágrimas. Lembrou-se de seus pais falecidos. Especialmente da voz de sua mãe ecoando em sua mente. João, meu filho, mesmo quando for difícil, seja alguém que ajuda os outros. Essa é a verdadeira nobreza. Ele engoliu as lágrimas e continuou a puxar o carrinho. Os dois caminharam em silêncio por aquele mundo cinzento e molhado. Nesse momento, na esquina da viela, um sedã preto parou silenciosamente. Dentro do carro estava Arthur Vasconcelos. Ele olhava fixamente pela janela. Sua expressão era congelada, como se até respirar fosse um ato de cautela. Seu assistente perguntou hesitante: presidente, é ali mesmo? O presidente não respondeu. Apenas apontou com a mão trêmula para a janela. O assistente seguiu seu olhar. Era uma viela açoitada pela chuva. No meio dela, duas pessoas puxavam um carrinho, caminhando lentamente.
Um era um jovem, o outro, um idoso curvado. O jovem puxava o carrinho pela frente, com as mãos nuas, sem luvas. A senhora empurrava por trás. Os olhos do presidente se fixaram no perfil da senhora. O casaco de inverno velho, o gorro de lã, a postura curvada enquanto empurrava o carrinho. As pupilas do presidente dilataram. Seu coração começou a bater descompassado. Sua respiração ficou ofegante. Não pode ser. Não pode ser. O presidente pescou, olhando novamente. O tempo havia aprofundado as rugas e curvado suas costas, mas aquele perfil não havia mudado. A imagem da mulher que lhe servirá uma sopa quente em meio a uma tempestade, 40 anos atrás, se sobrepôs com uma clareza chocante. Lágrimas brotaram nos olhos do presidente. Ele cobriu a boca com a mão trêmula. A garganta se fechou, as palavras não saíam. Presidente? O assistente o olhou, chocado. O presidente do Grupo Vanguarda, o inabalável Arthur Vasconcelos, estava chorando. Com a voz embargada, o presidente disse: "Pare o carro. Vou descer aqui." "Sim. Mas com essa chuva." "Pare." A voz urgente do presidente fez o assistente calar-se. Assim que o carro parou completamente, o presidente abriu a porta e saiu. O vento frio atingiu seu rosto. Os pingos de chuva pousaram em seu casaco caro. Mas ele não sentia frio. Seus olhos viam apenas as duas figuras que se aproximavam. O presidente caminhou, um passo de cada vez. Seus sapatos de couro afundavam na água, mas ele não se importou. A barra de seu sobretudo ficou encharcada, mas ele não deu atenção. Quanto mais se aproximava, mais rápido seu coração batia. As mãos tremiam mais, a respiração ficava mais difícil. O rosto que ele procurou por 40 anos estava bem ali, na sua frente. João Lucas foi o primeiro a vê-lo. Ué, ele parou, surpreso com o senhor que de repente bloqueava seu caminho. O carrinho também parou. A senhora levantou a cabeça para olhar. "O que foi, meu jovem?" ela perguntou no exato momento em que o presidente chegava bem perto deles. João Lucas o reconheceu. Era o presidente do Grupo Vanguarda, Arthur Vasconcelos, da entrevista daquela manhã. O rosto de João Lucas empalideceu. "Por que o presidente está aqui?" Sua mente entrou em parafuso. "Será que ele veio me dar o resultado da entrevista pessoalmente? Ou eu fiz algo de errado?" 1000 pensamentos o assaltaram. Mas o presidente não olhou para João Lucas. Seu olhar estava fixo apenas na senhora. Como se apenas ela existisse no mundo. Os lábios do presidente tremeram. Ele tentou dizer algo, mas a voz não saiu, presa na garganta. Ele deu mais um passo. A distância entre ele e a senhora era de apenas 2 passos. A senhora olhou para cima. Um cavalheiro de cabelos grisalhos, um sobretudo elegante, uma postura imponente. Um completo estranho. Era raro encontrar alguém tão bem vestido naquela viela. "Com licença." "Quem é o senhor?" ela perguntou, cautelosa. Foi então que aconteceu. O presidente caiu de joelhos. Plaf! O som surdo de seus joelhos batendo no asfalto molhado. Sua calça cara ficou encharcada, a água gelada penetrando o tecido, mas ele não pareceu notar. João Lucas e a senhora ficaram de boca aberta. "Mas o que é isso?" disse a senhora, atônita. Ela estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar, mas o presidente inclinou a cabeça ainda mais, a testa quase tocando o chão. "Levante-se, meu senhor." "O que está fazendo?" A voz dela estava cheia de confusão. Um homem que parecia muito mais jovem, e tão distinto, ajoelhado à sua frente. Ela não sabia o que fazer. João Lucas também se apressou para tentar segurar o braço do presidente. "Presidente, por favor, levante-se." "O que aconteceu?" Mas o presidente não se moveu. Apenas permaneceu com a cabeça baixa, tremendo. Seus ombros subiam e desciam. Ele estava chorando. Um silêncio caiu sobre eles. A chuva continuava a cair, e os 3 permaneceram ali, congelados.
Depois de um longo tempo, o presidente finalmente falou com a voz trêmula. Minha senhora. Sua voz era tão carregada de súplica como se décadas de emoções contidas estivessem explodindo de uma só vez. Ele levou a mão trêmula ao peito. As lágrimas escorriam por seu rosto. Eu sou. Ele parou, a garganta embargada. Respirou fundo e continuou. Eu sou Arthur Vasconcelos. Ao ouvir aquele nome, o corpo da senhora enrijeceu. Arthur Vasconcelos. O nome que ela lera inúmeras vezes na carta por 40 anos. Será que é ele mesmo? O presidente continuou, 40 anos atrás. Num inverno como este, sua voz tremia cada vez mais. As lágrimas não paravam de escorrer. Naquela época. Eu era. Ele fez uma pausa para respirar. Um morador de rua. Ele levou a mão trêmula ao peito. O morador de rua que comeu uma sopa na sua lanchonete. A senhora levou as mãos à boca trêmula. Seus olhos se arregalaram, seu corpo inteiro congelou. Me perdoe por demorar tanto para voltar. Ao ver o olhar trêmulo da senhora, o inverno de 40 anos atrás se desenrolou vividamente diante dos olhos do presidente. 40 anos antes, no inverno, Arthur Vasconcelos, aos 28 anos, sentia-se o dono do mundo. Arthur, parabéns! Cara, a gente vai ficar rico. Seus colegas de faculdade se reuniram no escritório para estourar champanhe. O escritório era pequeno, mas os sonhos daqueles jovens eram imensos. Na parede, a placa recém-instalada brilhava, Vanguarda Comércio Exterior. O nome da empresa era uma combinação do nome de Arthur e de seu amigo, Sérgio. Os dois sonhavam em empreender desde a faculdade e logo após a formatura, abriram a empresa de comércio exterior. Ouçam bem. Em 3 anos, nosso escritório será na Faria Lima, Arthur gritou, erguendo sua taça. O rosto do jovem de 28 anos transbordava confiança. E em 5 anos teremos filiais no exterior, Sérgio gritou em resposta. As risadas dos jovens enchiam a pequena sala. Arthur abriu a gaveta de sua mesa e pegou uma pequena caixa. Dentro havia uma caneta tinteiro. Com corpo preto e detalhes em prata, era um design que ele mesmo havia criado e encomendado. Vou assinar nosso primeiro grande contrato com isto. Arthur pegou a caneta e fingiu assinar no ar. Os amigos aplaudiram. Que estilo, Arthur! Esse é o nosso presidente. Naquela época, Arthur não imaginava que aquela caneta em breve se tornaria seu único bem. Os primeiros 6 meses foram promissores. Pequenos negócios foram fechados e o faturamento crescia lentamente. Arthur trabalhava incansavelmente para conseguir um contrato maior. Um dia a oportunidade surgiu. Senhor Vasconcelos, este negócio é gigante. Se der certo, faturaremos o equivalente a um ano inteiro de uma só vez, disse um parceiro comercial. Os olhos de Arthur brilharam. Quão grande? Um contrato de 100 mil reais. Mas, o parceiro hesitou. Os olhos de Arthur se arregalaram. Precisamos de um adiantamento. 20 mil reais. 20 mil reais. 40 anos atrás para Arthur, era uma fortuna. Mesmo que investisse todo o capital da empresa, não seria suficiente. Você pode pegar um empréstimo. Com o contrato em mãos, o banco libera na hora. Arthur ponderou. Era arriscado. Mas se perdesse essa oportunidade, quando outra igual apareceria? Tudo bem. Vamos em frente. Arthur acabou pegando o empréstimo. Hipotecou a casa de seus pais e pegou dinheiro emprestado de amigos. Até usou as economias que seus pais guardavam para a aposentadoria. Arthur, meu filho, você tem certeza? Sua mãe perguntou, preocupada. Não se preocupe, mãe. Assim que este negócio for fechado, pagarei tudo de volta. Na verdade, devolverei em dobro. Arthur estava cheio de si. No momento em que assinou o contrato com sua caneta tinteiro, sentiu-se o dono do mundo. Mas um mês depois, o parceiro comercial ligou. Senhor Vasconcelos, sinto muito. O negócio foi cancelado. O quê? Como assim? A empresa parceira faliu.
Nós também tivemos um prejuízo enorme. A mão de Arthur, segurando o telefone, tremia. E o meu adiantamento? Não temos como devolver. Nós também estamos à beira da falência. A ligação foi encerrada. Arthur ficou parado, atordoado. 20 mil reais. Perdidos em um instante. Arthur, o que aconteceu? Sérgio perguntou, aflito. Arthur não conseguiu responder. As palavras não saíam. No dia seguinte, os credores começaram a aparecer. Arthur Vasconcelos, abra a porta. Não sairemos daqui até você pagar. As batidas na porta do escritório eram incessantes. Arthur se escondeu lá dentro, tremendo. Os amigos, um por um, o abandonaram. Desculpe, Arthur. Eu também tenho minhas contas, não posso mais te ajudar. Eu também, cara. Minha família está me pressionando. Quando até Sérgio se foi, Arthur ficou completamente só. O banco tomou a casa. Seus pais perderam as economias de uma vida. Sua mãe, chorando, disse: "Está tudo bem, meu filho. Dinheiro a gente ganha de novo. O importante é que você está bem." Mas Arthur não conseguia olhar para seus pais. Por sua causa, o futuro deles estava arruinado. 3 meses se passaram. Arthur vagava pelas ruas. Havia perdido o escritório, a casa, tudo. Não tinha nem R$1 no bolso. O inverno chegou novamente. A chuva começou a cair. Naquela madrugada de um inverno particularmente rigoroso, ele sentia um frio terrível. Frio, Arthur tremia, encolhido enquanto caminhava. Não comia direito há dias. Em vez de viver assim, um pensamento sombrio passou por sua mente. Ele viu um viaduto. Parou no parapeito e olhou para baixo. Carros passavam velozes na escuridão. Se eu pular, tudo acaba. Arthur colocou as mãos na grade. O metal gelado queimou suas palmas. Era só dar um passo. Foi então que ouviu: "Ei, moço!" Alguém o chamou por trás. Arthur se virou. Uma mulher de meia idade, carregando sacolas de compras pesadas em ambas as mãos, se aproximava ofegante. Ela usava um avental de lanchonete sobre um casaco grosso. "O que você está fazendo aí?" "É perigoso." A mulher largou as sacolas e rapidamente agarrou o braço de Arthur. "Eu estou voltando do mercado de madrugada." "E você, o que pensa que está fazendo?" A mulher olhou para o rosto de Arthur. Pálido, sem cor, bochechas fundas, olhar perdido. "Você não come há dias, não é?" A mulher suspirou profundamente. "Venha. Minha lanchonete é logo ali, do outro lado. Você precisa comer alguma coisa." A mulher pegou as sacolas novamente e segurou a mão de Arthur. Ele a seguiu, sem forças para resistir. A mulher o levou por uma viela. Uma pequena lanchonete apareceu. A placa dizia: "Cantinho da Helena." "Sente-se. Já trago algo." A mulher o fez sentar em uma mesa e foi para a cozinha. Pouco depois, voltou com uma tigela de sopa fumegante. "Cuidado, está quente." "Coma devagar." Arthur olhou para a sopa. Caldo quente e encorpado com pedaços de carne e legumes. Eu não tenho dinheiro", Arthur disse com a voz trêmula. "Não importa. Coma. A gente precisa comer para viver." A mulher disse com um sorriso. Arthur pegou a colher. Sua mão tremia tanto que mal conseguia segurá-la. Ao levar a primeira colherada à boca, lágrimas escorreram de seus olhos. Estava quente. No momento em que o caldo quente desceu por sua garganta, Arthur sentiu que ainda estava vivo. Seu corpo, congelado e quase sem vida, começou a se aquecer. Sniff. Arthur largou a colher e começou a chorar. Seus ombros tremiam, e as lágrimas caíam na tigela de sopa. "Tudo bem. Pode chorar. Coloque tudo para fora." A mulher deu um tapinha em suas costas. Arthur chorou por um longo tempo. Toda a amargura que ele havia guardado explodiu. Depois de um tempo, ele pegou a colher novamente. Comeu a sopa enquanto chorava.
Cada colherada era preciosa. Ao terminar, sentiu-se um pouco melhor. Obrigado. Muito, muito obrigado, ele disse, curvando a cabeça. Vá com cuidado, a mulher disse com um sorriso caloroso. Arthur saiu da lanchonete. A chuva ainda caía. Mas era diferente de antes. A sopa quente aquecera seu corpo, e a bondade da mulher derretera seu coração congelado. Preciso viver de novo, Arthur pensou. Não era tarde demais. Ele podia recomeçar. Naquela noite, Arthur voltou para a frente da lanchonete. Viu uma caixa de correio ao lado da porta. Ele vasculhou os bolsos. Encontrou a caneta tinteiro. O símbolo de seu sonho, que ele mesmo havia desenhado. Era tudo que lhe restava. Arthur conseguiu papel e um envelope em uma pequena loja. Com as mãos trêmulas, escreveu uma carta. Para a senhora. Eu estava prestes a morrer, e esta sopa me salvou. A sua bondade me deu coragem para viver novamente. Nunca esquecerei esta dívida. Eu voltarei, bem-sucedido, para retribuir. Até lá, por favor, guarde esta caneta. Ela era meu sonho, e embora eu tenha fracassado, é tudo o que me resta. Por favor, guarde-a até eu voltar para buscá-la. Eu prometo que voltarei. Atenciosamente, Arthur Vasconcelos. Arthur colocou a carta e a caneta no envelope e o depositou na caixa de correio. E se curvou profundamente em direção à lanchonete. Obrigado. Eu voltarei. Ele se virou. Sua silhueta, caminhando pela rua chuvosa, parecia solitária, mas agora era diferente. Havia em seus passos a determinação de viver. 10 anos se passaram. Arthur recomeçou do zero. Trabalhou como pedreiro em obras, lavou pratos em restaurantes, fez entregas de madrugada. Pouco a pouco juntou dinheiro. E começou um novo negócio. Desta vez foi cauteloso. Começou pequeno, com passos firmes. Mais 20 anos se passaram. A empresa de Arthur cresceu. A Vanguarda Comércio, que começara pequena, agora era o Grupo Vanguarda. Presidente, o faturamento de hoje bateu um novo recorde. Parabéns, presidente. Os funcionários aplaudiam. Mas um canto do coração de Arthur sempre estava pesado. A senhora. Quanto mais sucesso fazia, mais se lembrava da dona da lanchonete. Ele precisava cumprir sua promessa. Arthur contratou pessoas para encontrar a lanchonete. Mas no lugar dela havia um prédio. O cantinho da Helena não existia mais. Alguém aqui conhece uma lanchonete chamada Cantinho da Helena? Ele perguntou aos vizinhos. Ninguém sabia. Acho que fechou há uns 20 anos. Não sei para onde a dona foi. Arthur chegou a contratar detetives. Mas não conseguiu encontrá-la. E assim 40 anos se passaram. O presente se desdobrou novamente diante dos olhos do presidente. A viela chuvosa, ele de joelhos e à sua frente a senhora. A mulher que ele procurou por 40 anos estava bem ali. Arthur Vasconcelos. É você mesmo? A voz da senhora também tremia. O rosto do jovem magro de 40 anos atrás se sobrepôs ao do distinto senhor à sua frente. O tempo havia aprofundado as rugas e embranquecido os cabelos, mas aquele olhar ainda era o mesmo, cheio de súplica. A senhora lentamente dobrou os joelhos. Senhora! João Lucas correu para ampará-la, assustado. Mas ela balançou a cabeça, nivelando seu olhar com o do presidente. Os dois, ajoelhados lado a lado na rua molhada, se encararam. É você. Aquele jovem, as lágrimas escorreram dos olhos da senhora. Sua mão enrugada apertou a mão do presidente com força. Você conseguiu. Estou tão orgulhosa de você. Sua voz tremia, mas carregava um profundo alívio. Obrigada por não ter morrido. Seu olhar naquele dia era tão assustador. Parecia que você ia morrer mesmo. Você não sabe o quanto eu me preocupei. A senhora não conseguiu terminar a frase, engasgada pelo choro. O presidente também chorava, segurando a mão dela.
O som de seus soluços ecoou pela viela chuvosa. João Lucas, observando a cena, sentiu o coração aquecer. Um nó se formou em sua garganta, e seus olhos ficaram vermelhos. Ele soltou a alça do carrinho e se afastou um pouco. Não queria interromper aquele momento. Depois de um longo tempo, o presidente ergueu a cabeça. Seu rosto estava coberto de lágrimas, mas seu olhar era suplicante. Minha senhora, onde você esteve todo esse tempo? Sua voz tremia. Eu procurei tanto. Assim que tive sucesso, voltei à lanchonete. Mas ela não estava mais lá. Havia um prédio no lugar. Ele parou suspirando. Contratei pessoas, detetives. Mas ninguém conseguiu encontrá-la. Ninguém na vizinhança sabia de você. Sua voz estava carregada de décadas de saudade e arrependimento. Por quê? Por que a senhora está aqui? Recolhendo o papelão? Ele não conseguiu continuar. As mãos ásperas e rachadas da senhora, suas roupas velhas, sua postura curvada. Tudo aquilo partia ao coração dele. A senhora deu um sorriso amargo e balançou a cabeça. Minha vida também foi uma montanha-russa. Ela começou a falar, lentamente. Uns 5 anos depois que você partiu, a lanchonete ia muito bem. Tinha muitos clientes fiéis, vivia ocupada. Mas meu marido foi fiador de um amigo. Ela fez uma pausa e olhou para o céu. A dívida era enorme. O amigo faliu e a dívida veio toda para nós. Perdemos a casa, a lanchonete, tudo. As economias de uma vida. Os cobradores nos perseguiam. Ligavam todos os dias, esperavam na porta. Então, nós fugimos. Meu marido e eu vivemos escondidos em cortiços. Ele fazia bicos como pedreiro, eu lavava pratos em restaurantes. A amargura tingia sua voz. Depois de uns 10 anos assim, meu marido desmaiou. Exaustão. Levei ao hospital, mas ele não resistiu. Fiquei sozinha. A dívida ainda existia e, com a idade, ficou difícil arranjar emprego. Então, comecei a catar papelão. Faço isso há mais de 20 anos. Ela olhou para as próprias mãos. Mãos ásperas, rachadas, marcadas pelo tempo. Mas mesmo vivendo assim, uma coisa eu nunca abandonei. Ela olhou diretamente para o presidente. A carta e a caneta que você deixou. Os olhos do presidente se arregalaram. Mesmo fugindo, mudando de cortiço, mesmo quando meu marido morreu, eu nunca me desfiz delas. Guardava em uma caixinha, sempre perto de mim. A voz dela tremia. Eu sabia que elas tinham um dono. Eu acreditava que um dia você voltaria para buscar. O presidente não aguentou mais e a abraçou. Seus ombros tremiam enquanto ele soluçava. Me perdoe. Me perdoe. Eu deveria tê-la encontrado antes. Não, está tudo bem. Nós nos encontramos agora, não é? A senhora deu um tapinha em suas costas, como se consolasse uma criança. Depois de um tempo, eles se afastaram. O presidente tirou algo do bolso interno de seu sobretudo. Era a caneta tinteiro. É esta, não é? A que a senhora guardou por 40 anos. Ele mostrou a caneta com as mãos trêmulas. Os olhos da senhora se arregalaram ao vê-la. Sim. É ela mesma. Ela estendeu a mão e tocou a caneta. Sentiu o metal frio na ponta dos dedos. Foi esta que eu dei para o jovem esta manhã. Mas como? Como está com você? O senhor João Lucas a derrubou quando estava saindo da entrevista. A senhora se virou para João Lucas. Ele ainda estava parado, atordoado. Não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que tinha desempenhado um papel importante. A senhora estendeu a mão para ele. Meu jovem, vem aqui. João Lucas se aproximou, cauteloso. A senhora pegou sua mão e disse, olhando para o presidente, esta manhã, este jovem me salvou. O carrinho ia deslizar ladeira abaixo, e ele se jogou na frente para parar. A roupa dele ficou toda estragada. E ele ia para a entrevista. Eu me senti tão culpada, queria dar algo a ele. Mas eu não tinha nada. Foi quando me lembrei da caneta que você deixou.
Ela apertou a mão do presidente. Eu dei esta caneta que guardei a vida toda para este bom rapaz como um amuleto da sorte. Desejando que coisas boas acontecessem a ele, lágrimas encheram seus olhos novamente. E não é que ela trouxe você até mim? Este jovem derrubou a caneta na entrevista, você a encontrou e veio me procurar. Ela olhou de João Lucas para o presidente. O destino é uma coisa curiosa. 40 anos atrás, você foi salvo. Hoje, este jovem me salvou. E ele nos reuniu. O presidente olhou para João Lucas. Havia uma profunda gratidão em seu olhar. Obrigado, senhor João Lucas. Se não fosse por você, eu nunca teria encontrado a dona Helena. Teria vivido com este peso no coração para sempre. O presidente se levantou lentamente e se curvou profundamente para João Lucas. Muito obrigado. João Lucas, apressado, gesticulou com as mãos. Não foi nada. Eu apenas. Não, disse o presidente, erguendo a cabeça. Você salvou 2 pessoas hoje. Salvou a vida da dona Helena e resolveu uma busca de 40 anos para mim. O presidente limpou a umidade dos ombros de João Lucas. Um gesto terno como de um pai. Eu já tinha percebido na entrevista, mas você é uma pessoa especial. O presidente ajudou a senhora, a quem agora podemos chamar de Dona Helena, a se levantar. Segurando as mãos dela com as suas, ele disse: Dona Helena, seus dias de sofrimento acabaram. Sua voz era firme. De agora em diante, cuidarei da senhora como se fosse minha própria mãe. Vou lhe dar uma casa, tudo o que precisar para viver confortavelmente. Não precisa, ela protestou. O presidente balançou a cabeça. Precisa sim. É minha obrigação. Por favor, me dê a chance de retribuir a graça que a senhora me concedeu. Por favor. Lágrimas brotaram novamente em seus olhos. Dona Helena, olhando para ele, assentiu lentamente. Tudo bem. Se é assim, eu aceito com gratidão. O presidente suspirou aliviado. E se virou para João Lucas. Você sabia que tinha derrubado a caneta na entrevista? Não, senhor. Eu não sabia. Acho que havia um rasgo no meu bolso. O presidente sorriu e ergueu a caneta. Esta caneta nos conectou. 40 anos atrás, a mim e a dona Helena. E hoje você nos reuniu. Ele olhou diretamente nos olhos de João Lucas. Na entrevista, suas habilidades já foram confirmadas. Notas excelentes, inglês fluente e respostas lógicas. Mas o que eu realmente queria ver não era isso. Currículo qualquer um pode construir. Mas o caráter de uma pessoa, isso não se muda facilmente. Ele fez uma pausa, olhando para o céu chuvoso. Você me mostrou que a verdadeira entrevista não acontece em uma sala de reuniões. Acontece em momentos como este. Em como você escolhe agir em uma crise. Ele olhou para João Lucas novamente. O valor mais importante da nossa empresa, aquele que às vezes esquecemos, é o ser humano. A habilidade é importante, mas o que realmente importa é a humanidade. Você me fez lembrar disso. O presidente bateu no ombro de João Lucas e disse com uma voz cheia de convicção: Senhor João Lucas, você está contratado. Os olhos de João Lucas se arregalaram. A expressão era de pura incredulidade. É sério? Sim. Comece amanhã. Não, descanse amanhã. Comece depois de amanhã. Vou avisar o RH. João Lucas ficou parado, atordoado. Pela manhã, ele pensou que tinha perdido tudo. Agora, estava recebendo a notícia de sua contratação. Parecia um sonho. Obrigado. Muito obrigado. Ele se curvou profundamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Lágrimas de alegria. Dona Helena sorriu para ele, radiante. Viu só? O que eu disse? O amuleto da vovó funcionou. João Lucas sorriu para ela. A mentira que ele contará se tornará realidade. A chuva ainda caía. Mas agora não parecia mais fria. Um sorriso caloroso se espalhou pelos rostos dos 3.
O presidente gesticulou para seu assistente. O homem que esperava no carro correu com um guarda-chuva. Dona Helena, vamos para um lugar quente. A senhora vai pegar um resfriado. E este carrinho, eu cuido disso. Não se preocupe. O presidente amparou Dona Helena até o carro. João Lucas os acompanhou. Dentro do carro, os três se olharam e sorriram. Um encontro milagroso forjado por 40 anos de história. O carro partiu, deixando a viela para trás. O carrinho de catador ficou para trás, na chuva. Mas Dona Helena não precisaria mais empurrar aquele fardo pesado. Um ano se passou. A luz do sol entrava suavemente pela janela do quarto. Dona Helena abriu os olhos lentamente. Espreguiçou-se sob o edredom macio. Esticou o braço e olhou o relógio na mesinha de cabeceira. 7:30 da manhã. Ah, dormi bem de novo, ela sorriu satisfeita, sentando-se na cama. Há um ano, isso seria inimaginável. Um quarto aquecido, uma cama confortável, lençóis limpos. Tudo parecia um sonho. Ela se levantou e abriu a janela. A vista do 10º andar do apartamento novo era linda. Ao longe, via-se a serra e no condomínio, um jardim bem cuidado. Que lugar bom, ela murmurou, fechando a janela. Foi para a sala. Limpa e aconchegante, com um sofá pequeno, uma televisão, e sobre a mesa de jantar, uma cesta de frutas que Arthur havia enviado no dia anterior. Na cozinha, a geladeira estava cheia de potes com comida. A diarista que Arthur contratara vinha 3 vezes por semana para cozinhar e limpar. Será que eu mereço tudo isso? Ela ainda se sentia um pouco culpada. Mas a resposta de Arthur era sempre a mesma. Comparado ao que a senhora fez por mim, isso não é nada. Dona Helena preparou um café da manhã simples. Uma sopa quente, arroz e acompanhamentos deliciosos. Era comida demais para uma pessoa só. Enquanto lavava a louça, a campainha tocou. Quem é? Sou eu, Dona Helena. O Arthur. Ela sorriu e abriu a porta. Era o presidente. Em suas mãos, uma sacola com pães quentinhos. Meu Deus, tão cedo? O que faz aqui? Passei no caminho para o trabalho. Trouxe um pãozinho. Já tomou café? Já sim. E você? Também. Mas coma de lanche mais tarde. Ele colocou a sacola na mesa e a observou. Ela parecia bem. Muito mais saudável do que há um ano. Como a senhora está? Precisa de alguma coisa? Não, não. Estou ótima. Tão bem que às vezes me pergunto se é certo viver com tanto conforto. Ela o fez sentar no sofá e lhe serviu um chá. É tudo graças a você que vivo assim. Muito obrigada. Que isso, Dona Helena? Eu é que agradeço. Os dois conversaram enquanto tomavam chá. Ele contou sobre a empresa, ela sobre os vizinhos que conhecera no condomínio. Ah, e o João Lucas? Como ele está? Ela perguntou. Um sorriso orgulhoso surgiu no rosto de Arthur. Está indo muito bem. Faz apenas um ano que entrou na empresa, mas já se tornou indispensável para a equipe. Que bom! Ele é um menino de ouro, merece. E o talento dele é impressionante. Concluiu um grande projeto há alguns dias. Todos estão elogiando. Arthur falava com orgulho, como se fosse seu próprio filho. Combinei com o João Lucas de vir aqui hoje à noite. Pensei que poderíamos jantar todos juntos. Oh, que ótima ideia! Vou ter que cozinhar então. Não precisa. Eu trago tudo pronto. A senhora só precisa relaxar. De jeito nenhum. Se vou receber visitas, eu mesma cozinho. Tenho muita comida, não se preocupe. Ela insistiu, e Arthur sorriu, concordando. Tudo bem. Então, eu volto à noite com o João Lucas. Ele se levantou e olhou para um canto da sala. Em uma pequena prateleira havia um porta-retratos. Era uma foto tirada um ano atrás, após aquele dia chuvoso, dos três juntos. Na foto, Dona Helena segurava a mão dos dois, sorrindo radiante.
Arthur e João Lucas também sorriam. Ao lado, em outra moldura, estava a carta antiga. A carta que Arthur deixará 40 anos atrás. Essa foto ficou ótima, não acha? Ele disse, sorrindo. É a foto mais preciosa da minha vida, ela respondeu, olhando para a imagem com carinho. No mesmo horário, na sede do Grupo Vanguarda, João Lucas saía de uma sala de reuniões após uma apresentação. Os colegas o aplaudiram. João, você foi incrível. O sucesso deste projeto é todo seu. Ele sorriu, envergonhado, e curvou a cabeça. Foi graças à ajuda de todos. Modesto como sempre. Esse é o nosso craque. O gerente bateu em seu ombro. Em apenas um ano, o novato João Lucas havia se tornado a pessoa mais confiável da equipe. De volta à sua mesa, ele ligou o computador. Vários e-mails o aguardavam. Enquanto os respondia, o telefone interno tocou. João Lucas, por favor, suba à sala do presidente. Era da Secretaria da Presidência. Ele se levantou, um pouco tenso. Ser chamado à sala do presidente não era algo comum. Subiu de elevador até o último andar. O assistente o guiou. Pode entrar. O presidente está esperando. João Lucas bateu na porta e entrou. O presidente estava de pé junto à janela, olhando para fora. Presidente, o senhor me chamou? Ah, João. Sente-se. Ele o convidou a sentar no sofá e sentou-se à sua frente com um sorriso satisfeito. Fez um excelente trabalho neste projeto. O cliente até me ligou para te elogiar pessoalmente. Obrigado, presidente. Contratá-lo há um ano foi a melhor decisão que tomei. Não, encontrá-lo naquela rua chuvosa foi a maior sorte da minha vida. O presidente o olhava com sinceridade. Graças a você, pude reencontrar a dona Helena e resolver um tormento de 40 anos. Muito obrigado. A voz de João Lucas tremeu. Eu é que agradeço ao senhor, presidente. Ele se lembrou daquele dia. O dia em que pensou ter perdido tudo, e um milagre aconteceu. Eu apenas fiz o que era certo. E essa é a sua maior qualidade. Fazer o que é certo como se fosse natural. Você sabe o quão difícil isso é? O presidente se levantou e foi até sua mesa. Abriu uma gaveta e pegou uma pequena caixa. Queria te dar isto. Ele entregou a caixa a João Lucas. Ao abri-la, João Lucas viu a caneta tinteiro. A mesma que Dona Helena lhe dera, que os havia conectado. É sua. Esta caneta nos reuniu através de você, então é justo que fique com você. Mas, presidente, este objeto é valioso demais. É por isso que estou dando a você. Você é o único que merece tê-la. O presidente segurou a mão de João Lucas. Use esta caneta para escrever um futuro de ainda mais sucesso. Como eu fiz. João Lucas pegou a caneta. O peso em sua mão era significativo. Não era um simples instrumento de escrita, mas um tesouro que continha 40 anos de história e destino. Obrigado, presidente. Vou guardar com muito carinho. Ótimo. A propósito, está livre hoje à noite? Combinamos de jantar na casa da Dona Helena. O rosto de João Lucas se iluminou. Claro. Com certeza irei. Encontrar Dona Helena era sempre uma alegria. Então nos encontramos no lobby às 6. Vamos juntos. Combinado, presidente. A noite chegou. A campainha tocou. Dona Helena, tirando o avental, abriu a porta. Arthur e João Lucas estavam parados, lado a lado. Ora, chegaram. Entrem, entrem. Boa noite, Dona Helena. João Lucas cumprimentou, sorrindo. Dona Helena sorriu de volta. Nosso João. Está ainda mais distinto depois de um ano. É graças ao amuleto que a senhora me deu. Os três riram e entraram. A mesa já estava posta com uma variedade de pratos. Ensopados, carne assada, saladas. Tudo preparado com o carinho de Dona Helena. Mas a senhora não precisava ter preparado tanta coisa, disse o presidente preocupado. Ela acenou com a mão. Não é nada. Fico tão feliz quando vocês vêm.
É o mínimo que posso fazer. Os três se sentaram à mesa. Arthur serviu um pouco de vinho, e João Lucas serviu água para Dona Helena. Um brinde. As taças se tocaram. O som cristalino ecoou pela sala. Eu sou tão grato. Se não fosse por aquele dia, 1 ano atrás, começou João Lucas. Onde eu estaria agora? Só de pensar me dá um arrepio. Eu também, concordou o presidente. Se não fosse por aquele dia, eu nunca teria encontrado a Dona Helena. Viveria o resto da vida com um vazio no peito. Dona Helena olhou para os dois e sorriu. Nós três somos sortudos. Salvamos uns aos outros. Arthur e João Lucas concordaram com a cabeça. Era verdade. E então, João, como vai a vida na empresa? Ela perguntou. Está ótima, Dona Helena. Os colegas são incríveis, o trabalho é interessante. Vivo agradecendo todos os dias. Que bom. Se tiver qualquer problema, fale com esta avó aqui. Pode deixar, Dona Helena. Durante o jantar, os três conversaram sem parar. As risadas enchiam a casa. Era um momento quente e feliz. Depois de comerem enquanto lavavam a louça, Dona Helena, olhando pela janela, exclamou: Olha, está chovendo. Arthur e João Lucas correram para a janela. De fato, uma chuva fina começava a cair. Pequenos pingos desciam lentamente do céu. A primeira chuva do inverno, murmurou o presidente. Há 1 ano, um dia como aquele havia mudado tudo. Na primeira chuva, a gente tem que fazer um pedido, disse Dona Helena, juntando as mãos e fechando os olhos. Arthur e João Lucas fizeram o mesmo. Que nós três continuemos saudáveis e felizes. Os três desejaram a mesma coisa com o mesmo coração. João Lucas saiu da casa de Dona Helena e caminhou em direção à sua. A chuva continuava a cair, e a rua começava a ficar brilhante sob a luz dos postes. Ele parou em frente à faixa de pedestres. Enquanto esperava o sinal abrir, enfiou a mão no bolso do casaco. A caneta tinteiro estava lá. Ele atirou e a observou. Sob a luz amarela, a caneta brilhava suavemente. Pensar que uma única caneta conectou nós três. Ele sorriu e guardou a caneta de volta no bolso. O sinal abriu, e ele começou a atravessar a rua. A chuva continuava a cair. Pousava em seus ombros, em seus cabelos, em todo o mundo. Caminhando, ele olhou para o céu. Mãe, pai, vocês estão vendo? Eu estou bem. Estou vivendo bem. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas não era tristeza. Era gratidão. 1 ano atrás, naquela tempestade, ele pensou que havia perdido tudo. Mas aquele dia não foi o fim, foi o começo. O começo de novos laços, de uma nova vida. João Lucas tocou a caneta no bolso mais uma vez.